minha gente linda que acompanha esse canal, tudo bem com vocês? Eu peguei esse tema porque afinal estamos em março, mês em que se reflete sobre o Dia da Mulher, mas essa reflexão vale para qualquer momento, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo bem depois desse dia passar. Nessa toada da análise institucional, o vídeo de hoje, embora bem mais leve que o anterior, propõe pequenos movimentos instituintes na nossa prática cotidiana no SUAS, bem na linha de mexer em concepções arraigadas e ir substituindo pelas novas, ir fazendo diferente algumas pequenas coisas. Eu comecei esse ano trazendo análises mais gerais, especialmente lá no vídeo da análise institucional. Mas agora eu pretendo ir puxando questões mais cotidianas, mas nunca perdendo de vista esses elementos estruturantes e simbólicos que repercutem na concretude lá da nossa prática. A reflexão de hoje é bem semântica mesmo, pensando aí em alguns termos e significados que a gente usa e dando uma problematizada neles, colocando aquela nossa pulguinha crítica atrás da orelha. Temos muitas palavras que felizmente muita gente tem problematizado, como é o caso de menor, portador de deficiência e outros termos ultrapassados. Mas o que eu quero problematizar hoje são os termos diferentes desses. Então já coloca aí o alerta de pulguinha crítica atrás da orelha, que é o que esse vídeo quer trazer. Vamos juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Oi, colega do SUAS, tudo bem com você? Eu vou começar esse vídeo pedindo para você se inscrever aqui no canal, porque isso nos ajuda muito. Pedindo para curtir, comentar, compartilhar e já deixar as suas sugestões de temas. Dado esse recado, vamos para o assunto, para as palavras que eu quero problematizar hoje. Sempre vai ter quem diga que são apenas palavras. Ok, mas as palavras denunciam concepções arraigadas que circulam no imaginário e a gente nem se dá conta. Então, quando alguém me fala isso, que são apenas palavras, eu sou obrigada a pedir ajuda para quem? Para o Carlos. Que Carlos? O Carlos Drummond de Andrade, para ele responder para mim. Olha só o que nos diz o Carlos. Ele diz assim: chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Eita, esse vídeo quer trazer a chave da caixa de Pandora das palavras e mostrar as faces secretas que elas escondem sob a face neutra. A chave da problematização delas pela via de uma crítica reveladora. Vão ser 3 palavrinhas hoje, só 3, que são ou que foram utilizadas em vários contextos já. A primeira tem uma origem biológica, a segunda tem uma origem policial, e a terceira tem uma origem judicial, por assim dizer. E todas as 3, embora com origens diferentes, circulam justamente nesse meio, policial, pericial, judicial, e aparecem sorrateiras, onde? No SUAS as danadas. Bateu a curiosidade? Vamos lá para a primeira então. A primeira é genitora, a nossa querida genitora. A genitora para cá, a genitora para lá. Talvez essa seja até polêmica, talvez eu esteja cortando a fita inaugural dessa problematização. Mas vamos lá. Eu estava aqui lendo a nova trilha das condicionalidades do Python, aquela ali que está aparecendo para vocês no vídeo, que é fruto de uma consultoria da Fabiana Fadul para o MDS. Está lá na página 30 da trilha uma reflexão muito interessante sobre a distribuição desigual do trabalho e do cuidado nas famílias. O trecho fala do quanto a lógica patriarcal permeia a sociedade e a própria assistência social. Sabemos que geralmente é a mulher que ocupa esse lugar de cuidado, tanto das crianças e adolescentes quanto dos pais idosos. Sabemos que comumente é a mulher que vem para os serviços do SUAS, que leva no médico e que isso passa como uma coisa quase natural. Falamos isso lá no vídeo da análise institucional, né? A naturalização desses papéis que são sociais, que foram construídos socialmente. A problematização que é feita no texto das condicionalidades é até que
ponto. A centralidade da família, uma das diretrizes do SUAS, não tem sido convertida em uma centralidade da mulher. Ela alerta para nos atentarmos a isso, já que a distribuição do trabalho de cuidado é fortemente desigual. Os impactos disso são sentidos de modo ainda mais forte pelas mulheres mais pobres, negras e que vivem em zonas rurais ou periféricas, com acesso limitado a serviços públicos. E quem disse isso não sou eu, são as estatísticas. Lá pelas tantas, tem uma figura com uma citação que problematiza a estratégia, que às vezes reproduzimos sem criticidade, de instrumentalização do papel da mulher mãe por meio de suas responsabilidades na esfera privada. Ou seja, a matricialidade familiar sendo utilizada como uma forma de reforçar uma sobrecarga de uma figura que já é sobrecarregada. Aí eu estava lendo, estudando justamente esse trecho e parei quando li a expressão mulher-mãe, ou seja, o quanto no cotidiano esquecemos da mulher e olhamos só para a mãe. E bem nesse período aqui, eu estava corrigindo uma leva de relatórios que compõem um exercício do curso da Psicologia no SUAS, de uma das turmas. O exercício é assistir um filme com uma situação de violência contra a mulher. É uma mulher que tem vários filhos, ela é usuária de substâncias psicoativas, o marido também, e ela sofre violência por parte dele. As crianças do filme testemunham a violência, mas o modo como o filme é roteirizado mostra a figura da mulher em situação de violência. Digamos que esse é o aspecto mais proeminente, não o das crianças. E eu estava com isso na cabeça, nessa citação aí da mulher-mãe, da trilha das condicionalidades, e comecei a ler os relatórios. E vi que toda hora a mulher do filme, cujo nome é Rose, não é chamada de Rose nos relatórios, mas de genitora. Ou seja, a função mãe, o papel de mãe passa na frente até do nome dela. E aí eu comecei a pensar nos meus relatórios, nos meus documentos técnicos. E puxa vida, nos meus também. É genitora para cá, genitora para lá. Na graduação em psicologia, ninguém me ensinou a escrever genitora nos relatórios ou documentos. Nas orientações do Conselho Federal de Psicologia sobre escrita de documentos oriundos da prática profissional da psicologia, não tem lá essa indicação. Não está errado. Muitas vezes a pessoa é a genitora mesmo, que pariu aquelas crianças e adolescentes. Mas vocês percebem o quanto a função, o papel de mãe está se sobressaindo quando eu me refiro a uma pessoa que tem nome e sobrenome? Quando eu só falo genitora, genitora, genitora e não o nome dessa pessoa? Aí eu me perguntei e quero repartir essa reflexão com vocês, afinal, nós somos colegas. Até que ponto essa linguagem, essa semântica também não denuncia, ou seja, também não é um vestígio, para usar aqui o outro termo que vai vir daqui a pouco, de que nós também colocamos a função mãe na frente de tudo o que essa pessoa é. Genitora é um termo lá da biologia, ou seja, é a mãe biológica, a que pariu os filhos. Então, além de reforçar o fato de ser mãe, a função materna, essa antes de ser uma mulher, né, uma pessoa, nós estamos reforçando que essa mãe é biológica. Procurando no Google sobre o uso do termo genitora, eu encontrei o seguinte, olha que interessante. Abre aspas, principais contextos de uso do termo: biológico, mulher que deu à luz, progenitora; jurídico, termo usado em ações de guarda, filiação e pensão para garantir precisão técnica; é o termo técnico ou formal para definir a mãe biológica, ou seja, a mulher que gerou um filho, amplamente utilizado no direito de família, documentos, processos, para indicar a ascendência biológica. Genitora diferencia-se da figura socioafetiva de mãe. Enquanto o termo mãe é frequentemente associado ao cuidado, afeto e criação, genitora refere-se estritamente ao laço de sangue e à gestação. Desse modo, nos processos judiciais da área de família e filiação, utiliza-se genitora justamente para diferenciar a mãe biológica de outras figuras maternas, como a mãe adotiva ou a madrasta. Fecha aspas. Em suma, genitora é quem gerou, mas nem toda genitora exerce a função materna, assim como nem toda mãe é genitora. Então, o termo genitor ele é usado para falar desse parentesco consanguíneo. Nesse sentido, sob o termo geral genitora, talvez nós estejamos marcando uma posição, como eu disse, de olhar essa pessoa enquanto mulher-mãe antes de enquanto pessoa, enquanto mulher. E contribuindo para apagar tudo aquilo que ela também é,
além de ser mãe. Todo o cuidado que ela também precisa, além de prestar. Enfim, meu povo, eu vou deixar de lado o termo genitora. A partir de agora eu vou usar o nome da pessoa, porque antes de ser mãe, ela é uma mulher, ela é uma pessoa, ela é atravessada por várias outras questões. Pode ser um preciosismo de linguagem, mas eu acho que não é. Conforme a trilha das condicionalidades do PAIF, uma das consequências dessa centralidade da mulher como responsável pelo cuidado é que, em vez de promover a expansão dos processos de autonomia, pode-se estar aprofundando os processos de subalternização das mulheres e das famílias, numa versão reatualizada da lógica patriarcal. Além disso, no rótulo genitora, podem ficar invisibilizados todos os outros atravessamentos que envolvem essa mulher. No exemplo dos relatórios, muitos relatórios focaram só na função materna, no cuidado das crianças. Ok, isso é importante, mas tem duas coisas além disso. Primeiro, que os filhos não são só dela. E segundo, que talvez estejamos esquecendo de olhar para as singularidades dessa mulher que está aí e que é muito mais além do que ser a mãe da criança. Como disse a Fabiana Fadul na trilha das condicionalidades, é preciso reconhecer que nem a família nem as mulheres são categorias universais. Elas operam no imaginário social de maneira a parecerem universalizantes, mas cada família e cada mulher experimenta de modo singular os processos de desigualdade. Uma vez o Luciano Ramos, um maravilhoso do SUAS, que eu entrevistei nesse vídeo aqui do card, disse o seguinte, não sei se foi no vídeo ou numa palestra dele que eu assisti, mas ele disse o seguinte, ser negro me precede. Tipo, a primeira coisa que chega quando ele chega é ser negro. E aí ele falava de todos os atravessamentos de ser um homem negro. Trazendo aqui para o caso da genitora, é como se no caso das mulheres do SUAS, a gente estivesse resumindo elas a serem mães, como se fosse um ser mãe me precede. Ser mãe precede a mulher, a pessoa nem chegou no lugar, mas a mãe já chegou. Eu já estou enxergando ela como mãe e reduzindo a isso, tá? Então, essa reflexão acho que é interessante para a gente pensar o uso desse termo e também o olhar que a gente dá para as mulheres no SUAS. Segunda pulguinha crítica aqui chegando e trazendo para vocês o segundo termo, que é um termo bem policial, por assim dizer. É o termo vestígios. Para falar desse termo, eu quero começar trazendo algo que eu aprendi com uma colega assistente social. Aliás, eu aprendi muito com essa vivente. Um dia, conversando com ela sobre pessoas em situação de rua e todas aquelas ações que vira e mexe querem que a gente faça, vem a polícia, vem o povo do saneamento, da companhia de lixo, e tem toda aquela pressão para uma ação conjunta e a gente argumentando e tal, né, de retirada lá das coisas, enfim. Sem entrar muito nisso, que não é o assunto, o fato é que num contexto desses ali, ela me disse uma coisa muito interessante, né? Nós estávamos passando e olhando para objetos de uma pessoa em situação de rua, enquanto a gente passava, né, ao lado da barraca ali da pessoa, e a minha colega disse, a companhia de limpeza urbana chama esses objetos de lixo. A polícia chama esses objetos de vestígios. Nós chamamos de pertences. Só isso já vale o seu like, né, colega? Que eu sei, colega do Centro Pop, eu entendo você. No final, eu até vou deixar uma sugestão de vídeo em que eu dramatizo uma ligação de uma pessoa pedindo para recolher, entre aspas, um morador de rua, que é como muita gente chama as pessoas em situação de rua. Aliás, uma outra colega minha, infelizmente falecida, querida, era coordenadora do Centro Pop e me contou uma vez que ligaram para ela coletar, entre aspas, o morador de rua. Ou seja, nem era recolher, era coletar ele, pior ainda, como se ele fosse uma coisa. Embora muito menos comum do que genitora, eu já vi o uso da palavra vestígios e da palavra indícios. Veja que são termos explicitamente investigativos. O indício, o vestígio, eles remetem a um crime. E o lixo remete à sujeira, a algo sem valor. Então, nós da assistência social vamos sempre nos policiar e veja bem, e usar a palavra pertences para nos referirmos a objetos de pessoas em situação de rua. Como eu disse, é bem menos comum, mas eu já vi o uso de palavras como vestígios e indícios, não só em relação a pessoas em situação de rua, mas a outros contextos também. Eu não vou me deter tanto quanto eu me detive na questão da genitora, que eu mesmo utilizava até ter esse insight. Não é errado, não é preconceituoso usar genitora, mas coloca uma função de mãe e ainda de mãe biológica antes de tudo.
E no caso dos vestígios e dos indícios, ele traz de novo essa questão investigativa que tanto a gente quer combater. E agora vamos para o terceiro e último, e que vinha muito, muito mesmo quando eu era professora de psicologia jurídica na Psico. Esse termo eu vi novamente nos 2 últimos cursos de relatórios no SUAS que eu ministrei. E não foi uma nem 2 vezes. Lá na psicologia jurídica, lá na faculdade, o termo brotava assim. Mas qual é esse termo? O termo é infante. Eu não sei por quê, muitas vezes, quando as pessoas querem responder ao sistema de justiça, não sei se no intuito de gerar uma aproximação, elas utilizam alguns termos que têm esse jeitão de mundo do judiciário. Só que infante é um termo ultrapassado, inclusive no judiciário. Se você der um Ctrl F na Constituição Federal, no ECA, em todas as legislações da infância e juventude, você não vai achar o termo infante. Mesmo em documentos bem mais antigos, como o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil, eu me prestei a procurar e não achei o tal do infante. Esse foi um termo coloquial usado no passado, mas está em desuso, repito, inclusive no mundo do judiciário. Então vamos usar as nomenclaturas da legislação em vigor. Criança para pessoa de 0 a 11 anos e adolescente de 12 a 18. E não é à toa, e aqui vem um olharzinho com um pé na análise institucional, que esses são termos que estão por aí no SUAS. A genitora, usada lá, né, nos processos de vara de família, os vestígios, usado e os indícios nas questões investigativas, e o infante, supostamente usado no mundo da justiça. Se tomarmos as palavras genitora, vestígios e infante enquanto analisadores, eles vão nos contar de uma relação histórica. São termos lá do mundo do judiciário e do mundo da polícia que vira e mexe, aparecem aí no mundo do SUAS. São linguagens utilizadas hoje ou no passado em uma comunicação que trata de investigações para apurar crimes, no caso dos vestígios e dos indícios, ou numa relação ancestral entre a assistência social de antigamente e o Código de Menores, quando pensamos no infante. Em relação à genitora, denuncia uma certa prevalência do olhar biológico e da função de mãe, que chega até mesmo antes das outras necessidades dessa mulher enquanto pessoa, enquanto cidadã. A função materna a precede. E vem junto toda a carga, ou melhor, a sobrecarga, de cuidados, de assumir a responsabilidade muitas vezes sozinha, que socialmente é esperada dela. Por meio desses analisadores, muito mais do que trocar termos, nós vamos mexendo em imaginários constituídos e arraigados e vamos silenciosamente, como eu digo, instituindo novos jeitos de olhar e novas práticas no miudinho dos serviços. E você, colega? Que outro termo ou em que outra prática você colocaria uma pulguinha crítica atrás da orelha? Coloca aqui nos comentários. Hoje eu fico por aqui, eu espero que esse vídeo contribua com o seu dia a dia e a gente se vê na próxima conversa. Curta, compartilhe, comente, afinal, essas conversas também são suas. Tchau!